Olá, exploradores do universo! Você já parou para pensar como surgiu o nosso planeta? Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo e explorar a fascinante história da formação da Terra, um dos maiores mistérios do nosso sistema solar. Prepare-se, porque o que vamos descobrir vai mudar a sua forma de ver o mundo. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a Terra começou sua jornada em um espaço dominado por gás e poeira. Mas como isso aconteceu? Naquela época, uma gigantesca nuvem de gás e poeira, chamada de nebulosa solar, começou a colapsar sob a influência da gravidade. Esse colapso gerou uma grande explosão, conhecida como a supernova, que espalhou elementos pesados pelo espaço. A gravidade da nebulosa fez com que as partículas se unissem, formando o Sol no centro e, ao redor dele, os primeiros aglomerados de matéria que se transformariam em planetas, incluindo a Terra. Enquanto o Sol nascia, uma parte dessa matéria se agrupava ao redor, formando pequenos corpos rochosos e metálicos que começaram a colidir entre si. Esses corpos, chamados de planetesimais, eram pequenos, mas sua colisão e fusão começaram a formar um corpo maior, a proto-Terra. Esse processo de acumulação de matéria foi intensificado por bilhões de anos, com o planeta começando a crescer. A proto-Terra estava em constante transformação, com uma superfície derretida devido ao calor gerado pelas colisões e pela radioatividade dos elementos. Esse calor fez com que a Terra se tornasse um planeta em estado líquido, sem uma crosta sólida, mas já com a formação de um núcleo metálico central. Um dos eventos mais significativos na formação da Terra aconteceu com a colisão de um corpo do tamanho de Marte, conhecido como Teia, com a proto-Terra. Essa colisão gerou uma quantidade imensa de calor, derretendo ainda mais a Terra e liberando uma enorme quantidade de matéria no espaço. Uma parte dessa matéria se condensou, formando a Lua, enquanto a Terra se reorganizava. Esse impacto também teve um papel fundamental na formação do núcleo da Terra, separando os materiais mais pesados, como ferro e níquel, que afundaram para formar o núcleo interno. Os materiais mais leves, como silício e oxigênio, ficaram na crosta, onde se formaria a crosta terrestre. À medida que a Terra começou a esfriar, os materiais que compunham o planeta se separaram em camadas. O processo chamado diferenciação foi responsável por essa separação. O ferro e o níquel, por exemplo, foram atraídos pelo centro da Terra, formando o núcleo, enquanto elementos como silício, magnésio e oxigênio foram para a crosta, formando a camada externa do planeta. Esse processo também gerou dois núcleos: o núcleo interno, sólido e composto por ferro e níquel, e o núcleo externo, líquido, responsável por gerar o campo magnético da Terra, essencial para a proteção contra a radiação solar. Enquanto a Terra ainda era um planeta jovem, ela era dominada por intensa atividade vulcânica e radiação. No entanto, com o tempo, a superfície começou a se resfriar e formar uma crosta sólida, embora ainda fosse muito instável. Esse processo de resfriamento levou milhões de anos, com vulcões em constante erupção, liberando gases e calor. A crosta que se formava era composta por rochas magmáticas, e as intensas colisões ainda eram comuns. Mas, ao longo de bilhões de anos, a crosta foi se estabilizando e os primeiros continentes começaram a surgir. À medida que o planeta se resfriava, vapor de água começou a se condensar, formando as primeiras chuvas torrenciais. Essa água acumulada, junto com o gelo proveniente de cometas, deu início à formação dos primeiros oceanos, cerca de 4,4 bilhões de anos atrás. Ao mesmo tempo, a atividade vulcânica liberava gases como dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água, formando a atmosfera primitiva, sem oxigênio. Essa atmosfera era muito diferente da que conhecemos hoje, mas foi essencial para a criação das condições necessárias para o surgimento da vida. O surgimento da vida na Terra é um dos maiores mistérios da ciência. Estima-se que, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, em um ambiente aquático, surgiram as primeiras moléculas complexas capazes de se reproduzir, os primeiros micro-organismos. Esses organismos eram extremamente simples, mas foram os primeiros a dar origem à vida que conhecemos. Esses seres primitivos viveram em oceanos quentes e ricos em elementos como carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns cientistas acreditam que a vida pode ter surgido nas fontes hidrotermais do fundo dos oceanos, onde as condições eram favoráveis para reações químicas.
Após bilhões de anos de processos geológicos, tectônicos e climáticos, a Terra continuou a se transformar. Os continentes começaram a se mover devido ao fenômeno da deriva continental. Isso criou a divisão dos continentes em diferentes regiões e a formação de oceanos e mares. Ao longo desse tempo, o planeta experimentou enormes transformações, da formação de grandes cadeias de montanhas a processos de erosão e sedimentação. Hoje, a Terra é um planeta dinâmico, com placas tectônicas que continuam a se mover, gerando terremotos e vulcões. Essa atividade também influencia diretamente a formação de diferentes ambientes naturais, como desertos, florestas e oceanos. E aí, ficou surpreso com a longa e tumultuada jornada da nossa casa no universo? A formação da Terra foi um processo complexo e demorado, mas é incrível pensar que, após bilhões de anos, acabamos com um planeta que sustenta uma vida tão diversificada. Agora que você conhece a história completa, olhe para o céu com novos olhos e imagine como o universo está em constante evolução.